Can we sing that again? Podemos cantar novamente. Our gracious Heavenly Father, Nosso precioso Pai Celestial, we thank you for this great privilege nós te agradecemos por este grande privilégio that you've given to que o us, Senhor nos tem dado, the sons of men. aos filhos dos homens. Lord, this privilege Senhor, este privilégio, allows sinners ele permite com que pecadores washed by the blood of the Lord Jesus sejam lavados pelo sangue do Senhor Jesus to be able to speak to the great and eternal God. e os faz capazes de falar ao grande e eterno Deus. Lord, we ask today E nós te pedimos hoje that you receive our worship que o Senhor receba a nossa adoração and you would wash our hearts, e o Senhor lave os nossos corações cleanse us from all unrighteousness, e o Senhor nos limpe de toda all injustiça iniquities, e toda iniquidade that we might be made available for your e use. que nós possamos estar disponíveis para ser usados por ti. Sanctify the lips that speak, Lord. Santifica-nos enquanto falamos, You Senhor. know I'm a man Tu conheces o homem full of weaknesses cheio de falhas and failures, Lord. e fraquezas, Senhor. Sanctify your people Santifique o teu povo full of weaknesses and faults de nossas fraquezas e nossas falhas through the blood of the Lord Jesus através Christ. do sangue do Senhor Jesus Cristo. Hear our voices today, Lord, Que o Senhor possa ouvir nossas vozes hoje, through that Senhor, blood através daquele sangue of the Lamb do Cordeiro that was shed for us. que o Senhor derramou por nós. And come among us today E que o Senhor possa vir entre and nós speak to our hearts. e fale com os nossos corações. And when we leave, Lord, E quando nós sairmos daqui, may we leave a better people, que nós More sairemos committed. melhor, more committed mais comprometidos and better prepared to serve e you melhor preparados para te servir. in surrendered lives. Em uma vida rendida. In Jesus Christ's name No we nome ask. do Senhor Jesus nós te pedimos. Amen. Amém. Praise His name. You may be seated. Vocês podem se sentar. I greet you all today Eu saúdo a cada um de vocês hoje in the name of the Lord Jesus no nome Christ. do Senhor Jesus Cristo. And those listening on the internet, E aqueles que estão ali assistindo na internet, we greet you also nós lhes saudamos também in the precious name of the Lord Jesus no nome Christ. precioso do Senhor Jesus Cristo. And we bring you greetings from Canada. E nós trazemos saudações lá do Canadá. We are glad to be here Estamos felizes de estar aqui and for the privilege e por este privilégio to be able to speak to the bride of the de Lord Jesus estarmos Christ. aqui para falar para a noiva do Senhor Jesus Cristo. You have been bought by His blood. Vocês foram comprados pelo sangue dele. And I'm always nervous when I have to speak to His people E eu sempre fico um pouco nervoso quando eu tenho que falar ao povo de Deus, because as a human being, porque como apenas um ser humano, there is always the tendency existe sempre aquela tendência to rely on your own abilities. de muitas vezes confiarmos na nossa própria capacidade. And I'm always scared E eu sempre temo that my humanity que essa parte humana em might mim, rise too high ela esteja acima do recomendável and prevent the Lord Jesus Christ e impeça que o Senhor Jesus Cristo from speaking to His people. que ele fale com o seu povo. I don't have a message. Eu não tenho uma mensagem, I'm only here to echo eu apenas vim para the ressoar message that came to us a mensagem que já veio a nós through a vindicated prophet. por um profeta vindicado. And my thoughts, Os meus pensamentos, I want to always channel it through
Eu apenas gosto de canalizar eles through the message of the hour. pela mensagem da hora. And I trust today E eu creio that the privilege that I have been given que o privilégio que me tem sido dado by a pastor, pelo vosso pastor, I will not betray it que eu não o traia and speak something e fale algo that is contrary to the que word. seja contrário à palavra. I appreciate him Eu amo ele very much. muito. He has treated us royally. Ele tem trilhado uma trilha de uma maneira nobre I feel like I've been treated like a king. e ele tem nos tratado bem como se fôssemos reis. We've been specially entertained. E nós temos sido cuidados de uma maneira especial. And I want to say thanks right now E eu gostaria de agradecer bem agora to him a ele for the kindness pela sua gentileza and the kindness of all the e believers toda a gentileza, a hospitalidade de todos os crentes who have worked com os quais nós temos estado to make our stay here e que estão fazendo da nossa a estadia aqui memorable one. uma estadia memorável. When we leave, E que quando nós go sairmos back to aqui, Canada, voltando ao Canadá, I'll never forget you. eu não vou esquecer de vocês. And if this is the last time we meet, E se talvez essa seja a última vez que I nós look nos forward to encontramos, meeting you. Sorry. I look forward Eu espero to meeting you encontrar vocês on the other side no outro lado of the great river of daquele life. grande rio da vida. And I trust to have the same testimony that we have today. E eu espero estar portando o mesmo testemunho que estou portando hoje. We did not trust ourselves. Não confiar em nós mesmos, We have trusted in the blood of the Lord mas Jesus Christ confiando no sangue do Senhor Jesus Cristo for everything. para todas as coisas. Not trusting in our goodness, Não apenas na nossa própria not bondade, trusting in anything we have. em nada que temos. As the songwriter says, Como disse o escritor daquela canção, nothing in my hands I bring, não trago nada em minhas but mãos, simply to your cross I cling. mas apenas à tua cruz eu me agarro. We've been saved by the grace of God, Nós somos salvos pela graça de Deus, and that is an experience that only human beings can have. e essa é uma experiência que pertence apenas a seres humanos. The angels, Os anjos, as great as they are, grandes como eles são, will never have the ability nunca terão essa to capacidade, experience the grace of God. nem poderão experimentar a graça de And Deus. that must be our testimony E este deve ser o nosso testemunho when we cross over. quando nós cruzarmos o Jordão. Praise Him. Deus, We'd like to Deus go seja to the word. louvado. Vamos para a palavra. Could we stand? We'd like to read Podemos from the estar de scriptures. pé e vamos ler algumas escrituras. We'd like to read from 3 scriptures. Eu gostaria de ler de 3 escrituras. Philippians chapter 2, Filipenses capítulo 2, verse 5. versículo 5. 1 Corinthians chapter 2, 1 Coríntios capítulo 2, verses 6 versículo to 6 12. ao 12. And Malachi 4, E Malaquias 4, 5 and 6. 5 e 6. Filipenses 2, versículo 5. Yes. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. 1 Corinthians chapter 2, verses 6 to 12. Primeira Coríntios capítulo 2, versículos 6 ao 12. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Porque se a conhecesse, nunca crucificaria o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo,
mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Malaquias 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Let's pray. Vamos orar. Heavenly Father, Pai Celestial, we ask at this moment, nós pedimos nesse momento, as we are looking to you, enquanto olhamos apenas para Ti, that you will take our minds que o Senhor tome as nossas mentes, as we surrender it to you. enquanto nós rendemos tudo a Ti. Lord, may both the pulpit and the pew be in harmony, E que o púlpito e os que ouvem estejam em harmonia, and subject to the Spirit of God. e nós ambos sujeitos ao Espírito de In the Deus. precious name of the Lord Jesus No Christ. nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. Amen. You may be seated. Vocês podem se assentar. God has been good to us Deus tem sido bom para nós in sending to us a prophet. em nos enviar um profeta. As he says in Malachi 4, Assim como está ali escrito em Malaquias 4, he said, I will send you Elijah the prophet ele diz: Eu vos envio Elias, o profeta, before the coming of the great and dreadful day of the Lord. antes do dia grande e terrível do Senhor. And when he comes, E quando ele vier, he will turn the heart of the fathers to the children, ele tornará o coração dos pais aos and filhos the heart of the children to their fathers, e o coração dos filhos aos pais, lest I come and smite the earth with a curse. para que eu não venha e fira a terra com maldição. So what God is saying here Então, o que Deus está dizendo aqui is, if Elijah had not come, é que se Elias não viesse, the entire earth, toda a terra, with all its inhabitants, todos os seus habitantes, would have been cursed. eles seriam amaldiçoados. So we are thankful to God Então, estamos gratos a Deus for sending a prophet por ter enviado um profeta and for giving us the ability e ter dado para nós a habilidade to receive the message of that prophet. de receber a mensagem por este profeta. This prophet Este profeta, was a prophet like John the ele Baptist. foi um profeta assim como João Batista. And God told the prophet, E Deus disse ao profeta, before he entered his ministry, antes que ele iniciasse o seu ministério, before he was a teenager, antes mesmo que ele fosse um adolescente, when he was a little boy, quando ele era um menininho, he said, I will send you. ele disse: Eu te enviarei. And God took him from that point E Deus tomou ele desde aquele as momento, a little child e ainda era uma and criancinha, began to fashion his e life. começou a moldar a sua vida. And then in 1933, E então, em 1933, God told him, Deus disse a ele, as he was baptizing on the banks of the Ohio enquanto ele River, estava ali batizando as margens do rio Ohio, as John the Baptist assim como João Batista, was sent to forerun my first coming, ele foi enviado como precursor da minha primeira vinda, so will your message assim também a tua mensagem, herald my second coming. ela será o arauto da minha segunda vinda. John the Baptist João Batista, was spoken of by Jesus Christ. ele foi mencionado por Jesus Cristo. Jesus Christ said of John, Jesus Cristo falou de João he was the greatest of all the prophets. que ele foi o maior dentre todos os He profetas. said, no man Nenhum homem born of a woman nascido de mulher was greater than John the Baptist. foi maior do que João And Batista. John the Baptist E João Batista, had the greatest privilege ele teve o maior privilégio of introducing de introduzir God made flesh. Deus feito carne. And in that ministry, E naquele ministério dele, John never manifested one sign, João não manifestou nenhum one sinal, wonder, nenhuma maravilha or one miracle. e nenhum milagre. The greatest portion of John's ministry A maior porção do ministério de was João to prepare the people. foi preparar o povo. And then one day, E então um dia, John saw Jesus Christ coming down. João ele viu a Jesus Cristo descendo em direção a ele And John pointed him out. e João apontou para He ele. said, behold, the Lamb of God that takes away the sins of the world. E ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. And John E João, didn't have any sign, ele não tinha nenhum but sinal, he had the honor
Mas ele teve a honra of introducing the Lord Jesus Christ. de introduzir o ministério do Senhor Jesus Cristo. And God told the prophet, E Deus disse ao profeta, as John the Baptist assim como João Batista, was sent to forerun my first coming, ele foi enviado para precursar a minha so primeira will vinda, your message assim também a tua mensagem, herald my second coming. ela será o arauto da minha And segunda as vinda. John said, behold the Lamb of God that takes away the sins of E the world. assim como João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, This prophet este profeta, pointed out to us ele apontou para nós in the Word of God a palavra de Deus, the ministry o ministério of Jesus de Christ Jesus that Cristo, will not just take our sins away, que não apenas tira o pecado, but will restore us completely mas que nos restauraria And fully. completamente, de uma maneira plena, back to what we were de volta àquilo que nós in éramos, the mind of God na mente de Deus, before even Adam was put on the earth. ainda antes de Adão ser posto aqui na terra. So this prophet Então este profeta, had the honor ele teve a honra of introducing Jesus Christ, de introduzir o Senhor Jesus Cristo, the Son of Man, o Filho do Homem, as the Word of God. como a palavra de Deus. 2,000 years ago, 2000 anos atrás, Jesus Christ Jesus Cristo, was the Word of God ele era a palavra de Deus, made flesh, feita carne, so he was the manifested Word. então ele era a palavra manifestada. So John Então João, introduced ele the introduziu manifested Word. a palavra manifestada. Jesus Christ Jesus Cristo, prophesied ele profetizou in Luke 17:30, ali em Lucas 17:30, even thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed. o que seria, como seria no dia, shall be faith. Yes. Se haverá fé no dia quando o Filho do Homem ser revelado? Yes. So John introduced the manifested word, Então João introduziu a palavra manifestada. and the prophet of Malachi 4 E o profeta de Malaquias 4, introduced the revealed word of God. ele apresentou a palavra revelada. John introduced the full word manifested, João introduziu a palavra completa manifestada. and this Elijah E este Elias, revealed ele revelou the full revealed word. a palavra completa revelada. All that Jesus Christ was Tudo que Jesus Cristo era and all that he manifested e tudo que foi manifestado nele was now revealed foi então agora revelado by the prophet pelo profeta of this end time. deste tempo do fim. And that word E aquela has palavra, been given to us. ela nos foi dada. The word A palavra that we have que nós temos, had been hidden in the mind of the eternal one ela tinha estado escondida na mente do Eterno, when he was only El Elah e Elohim. quando ele era apenas El Elá Elohim. This is part of what he had in his mind. Isto era parte daquilo que ele tinha em sua I'm referring mente. to you. E eu estou apenas referindo isso a bride. vocês como a noiva dele. You Vocês have been planned by God são planos de Deus, to be the last part e estava no plano dele que vocês fossem a parte final of the unfolding desse desvelar, of the great mystery do grande mistério that he had in his mind. que ele tinha em sua mente. In the message, E na mensagem, the invisible union, a união invisível, the prophet of God tells us o profeta de Deus nos that diz this revelation que esta revelação is Jesus Christ é o próprio Jesus in the Cristo bride form. em forma de noiva. So this message Então esta that we mensagem have que nós temos, that was hidden in the mind of God que estava escondida na mente de is now Deus, put in the body of his bride, então agora ela tem sido colocada no corpo de sua the noiva, people o povo who have been washed by the blood que tem sido lavado pelo sangue and who have received the message of the e hour. que tem recebido a mensagem da hora. You Vocês are the last phase são a última of the fase revelation da revelação of Jesus Christ de Jesus Cristo, before we meet him in the air. antes que nós o encontremos no ar. So you are very important to God. Então vocês são importantes para Deus. That's why he redeemed you. É por isso que That's why he redeemed us. ele redimiu vocês. 2,000 years ago, 2000 anos atrás, when he hung on the cross, quando ele estava ali com os braços abertos na cruz his blood e o seu sangue dripped from his body estava escorrendo pelo seu corpo upon the earth,
E caindo na terra, the prophet of God tells us o profeta de Deus nos diz that blood que aquele sangue that dripped upon the earth que estava pingando sobre a terra, claimed the earth ele reclamou a terra. and claimed our bodies because our bodies have come from the earth. E aquele sangue também, ao reclamar a terra, reclamou os nossos corpos, porque os nossos corpos vieram So da your terra. body Então o teu corpo is the body of Jesus Christ é corpo do Senhor Jesus that he Cristo, claimed que ele já long reclamou before you were here muito antes de você nascer, to be used by God para que seja usado por for the word Deus. of God Porque a palavra de Deus, that's revealed to us que foi revelada a nós, to be manifested. ela precisa ser manifestada. And so we are looking forward Então nós estamos to a aguardando time para este tempo, when the Spirit of God quando o Espírito de Deus, will quicken that word in our hearts ele vivificará essa palavra In em our nossos lives. corações, In our em lives. nossas vidas, and bring us to a place e nos levará a uma posição of complete surrender, de rendição total. that we will understand Então nós entenderemos that we are not just the children que não somos apenas filhos of our earthly parents, de nossos pais terrenos, because when you receive the word of God porque quando nós recebemos a palavra de Deus and you are born again, e você é nascido de novo, your genealogy a tua genealogia that is connected que está conectando to your earthly parents aos teus pais terrenos and the fall e a queda que houve, ceases to exist. esta conexão deixa de existir. Only remnants E apenas permanece, of that old genealogy e a lembrança dessa genealogia is in velha, your flesh. ela ainda permanece na tua carne. And as long as we're alive, Enquanto nós estivermos we will vivos, continue to have the struggle e ainda continuaremos a ter essas lutas between the inside man entre o homem interior, that's been born of the word of God mas que é nascido da palavra de Deus, and the outside man e o homem do lado de fora, that is waiting to fall apart que está simplesmente when we aguardando o can momento receive de our cair, new bodies in the heavens. quando nós subirmos o nosso novo corpo para o céu. So there will always be that struggle. Então, enquanto estivermos aqui, sempre haverá essas lutas. But in that struggle, Mas nessa luta, the Apostle Paul o apóstolo Paulo, gives us a secret. ele nos entrega um segredo. We must have the mind of Christ. Ele nos ensina que precisamos ter a mente de Cristo. Jesus Christ Jesus was Cristo, born of a woman. ele foi nascido de uma mulher. Even though he was born of a woman, Mesmo que ele nasceu vindo de uma mulher, his body o seu corpo, was created by the word of God o seu corpo havia sido criado pela palavra de Deus, in the womb of Mary. no ventre de Maria. And when that body came into the earth, E quando aquele corpo ele veio à it terra, had all the desires like a normal human being. e ele tinha os mesmos desejos como um ser humano normal, But on the inside of that body mas do lado de dentro daquele corpo was God, estava Deus, the eternal God. o Deus eterno. God Deus, had now united himself with man. agora então ele havia unido a si mesmo com o homem. God was doing that O Deus fez aquilo because he wanted us to understand porque ele queria que nós entendêssemos what a son of God is. o que é ser filho de Deus. God doesn't have two different kinds of children. Deus não tem dois tipos diferentes de There's only filhos. one kind. Ele tem apenas um tipo. And Jesus Christ E Jesus Cristo, was the pattern ele é o padrão for our sonship. para a nossa filiação. And he was E ele era the word of God a palavra de Deus in flesh. em carne. We are Nós somos sons of God. filhos de Deus, And when we are sons of God, e quando somos filhos de Deus, that means isto significa it is the word of God que é a palavra de that Deus is in you, que está em você, that is the son of God. que é filho de The Deus. word of God A palavra de Deus in flesh em carne, is what a son of God is. ela revela o que é um filho de Deus. If it is not the word of God in us, Se não houver palavra de Deus em nós, we are not sons of God. não somos filhos de Because Deus. Jesus Christ Porque Jesus Cristo, was the word of God ele era a palavra de Deus made flesh. feita carne. And so God Então Deus, has made us, ele nos fez he has given us the relationship. e ele nos deu este relacionamento. Our sonship A nossa filiação, is only a relationship. ela trata-se de um relacionamento, Because in fact, porque de fato
the word that is in you, a palavra que está dentro de você, that logos word essa palavra logos, that you are part of, da qual você faz parte, was in the mind of God ela esteve na mente de Deus, before he was God. antes mesmo que ele fosse Deus. And God E Deus, has allotted ele alocou ela, a portion uma porção dessa of palavra, the thoughts dos seus pensamentos, of his mind da sua mente, for every age. para cada era. I am a father. Eu sou um pai, I have children. eu tenho filhos, I have 5 children. tenho 5 filhos. And those children E esses filhos, are all first generation children to me. eles são todos filhos de primeira geração para mim, But they are not all the same age. mas não têm todos a mesma idade. My first child is David. O nome do meu mais velho é Davi. And a few years later, I had another child. E poucos anos depois eu tive um outro filho. She just sang a little while ago. É essa que cantou um pouquinho antes aqui. A little while after that, E depois, um pouco de tempo depois I dela, had another eu daughter. tive uma outra filha. A little while after E that, depois de um pouco de tempo, I had a son. tive um outro filho. And then finally, Então, finalmente, I had another daughter. tive mais uma filha. They are all born E todos eles nasceram at different times. em tempos distintos. But even though they are born at different Mas times, mesmo que eles nasceram em tempos distintos, to me, para mim, they are all first generation. eles são todos primeira geração. The first one calls me dad, O primeiro me chama pai and the last one calls me e a dad. última me chama pai. So Adam calls God Father, Então Adão chama Deus and de the pai last set of children born in this e o age último filho de Deus nascido nessa era will also call him Father. também chama Deus de pai. Because to God, Porque Deus, we are all first para ele, generation. nós somos todos primeira geração. Even though we are born at different times, Mesmo que nós tenhamos nascido em eras diferentes have different e experiences, tenhamos experiências diferentes, we are all sons of God, todos somos filhos de Deus. and we all refer to God as our Father. Todos nos referimos e chamamos a Deus nosso pai. But that is only a relationship. E isso mostra que há um relacionamento. And there is coming a time Mas chegará um tempo when Jesus Christ quando Jesus Cristo, will restore all things back into the hands of the Father. quando ele restaura todas as coisas de volta às mãos do Pai, The relationship o relacionamento that God manifested, que Deus manifestou, that we could understand Him as Father, que nos levou a ter entendimento dele como sendo nosso Pai, is going to cease. esse entendimento cessará. Paul says Paulo diz that we shall know Him as we are known. que nós o conheceremos como dele somos conhecidos. In 1 Corinthians 15, Em 1 Coríntios just the same way He knows us, Em 1 Coríntios 13, da mesma we maneira will know Him. ele nos conhece, nós o conheceremos. We will have the mind of God. Nós teremos a mente de Deus. The mind of God A mente de Deus, was given to us ela nos foi dada as the Word of God. como palavra de Deus. All that was in God's mind, Tudo que estava em sua He mente, poured into Christ. ele derramou aquilo dentro de That was the Cristo. mind of God. Isto foi a mente de All Deus. God's thoughts. Todos os pensamentos de And Deus. we've been taught by the prophet of God, E nós fomos ensinados pelo profeta de who Deus, were instructed by the angel of God, que ele era orientado pelo próprio anjo do Senhor, explain to us para que nos explicasse that a word que uma palavra is a thought expressed. é um pensamento expressado. So the mind of God Então a mente de Deus, has been given to us ela tem sido dada para nós as the word of God. assim como em forma de palavra de Deus. And when you receive the word of E God quando nós recebemos a palavra de in its Deus fullness, em sua plenitude, without questioning, sem questionamentos, without doubting, sem dúvidas, and that word comes alive in e you, aquela palavra ela é vivificada em that você, is the mind of God. aquela é a própria mente de Deus. And if that word is truly revealed, E quando aquela palavra ela é verdadeiramente revelada, aquela palavra, when it's revealed quando ela é revelada and manifested, e manifestada, is the Spirit of God. ela é o Espírito de When that Deus. word Aquela palavra, comes alive in you, ela é vivificada em você, the life
A vida is just another form of the word. é apenas uma outra forma da própria palavra. And that life E aquela vida is the word. é a palavra. And if that life E aquela vida is the word é a palavra in another form, em uma outra forma. it can never deny the word. E é aquela vida nunca negará aquela It will palavra. bear witness Ela será um testemunho that every word spoken by the prophet de cada palavra falada pelo profeta. is the mind of God. É a mente de It Deus. will not question anything the Ela prophet não says. questionará aquilo que o profeta disse. It will receive it all. Ela simplesmente a recebe. And so we have the privilege E today nós temos o privilégio to hoje have the mind of God de among us termos a mente de Deus entre nós, as the word of God. como em forma de palavra de Because Deus. a thought Porque um which is pensamento in the mind of any person, o pensamento que está na mente de alguma pessoa, when it's expressed, quando ele é expressado, it's a word. ela sai em forma de palavra. And we have the word of E God nós temos a palavra de Deus revealed to us. revelada para nós. And we needed that mind E nós precisávamos desta mente in order to be able to think like God. para podermos pensar como Deus Because pensa. all creation Porque toda a criação, is groaning ela está gemendo and travailing, e ela está desejando, waiting for the sons of God esperando que os filhos de Deus, to be able to think like God. eles sejam capazes de pensar como Deus. We saw that manifested in the prophet Nós vimos isso se manifestar no profeta, when he was hunting quando ele estava caçando and needed squirrels. e ele precisava de esquilos. God gave him his mind. Deus deu a ele a sua própria mente. And when the mind of God E quando a mente de Deus was put in the heart of a human being ela desceu no coração de um homem and expressed through the mouth e aquilo saiu pela sua of boca, that human being, daquele ser humano. it was no longer a man speaking, Não era mais um homem falando, because it was the mind of God porque era a própria mente de coming Deus through a man. saindo, It expressando-se através brought de um homem. squirrels into existence. E trouxe aqueles esquilos à existência. That happened 5 times. E aquilo aconteceu por 5 vezes. Squirrels. Esquilos. Sister Meda, A irmã Meda, when she had that tumor quando ela teve aquele tumor, growing, aquele tumor, aquele inchaço, the other time, na outra vez, and the other time, e uma outra vez, and the other time, e uma outra vez, it was not the prophet, não era o profeta. it was the mind of God Era a mente de Deus that he had given to his servant the prophet, que ele tinha colocado no seu servo, o profeta, because porque he had been transformed. ele havia sido transformado He was now the word of God in flesh. e aquilo ali tinha se tornado a palavra de Deus em carne. Just like Jesus Christ, Assim como Jesus Cristo, who had the mind of God, que tinha a mente de and Deus, thought it not robbery to be equal with God. mas não usurpou ser como Deus. That is what Paul tells us. Isso é o que Paulo nos diz. We have to have the mind of Christ. Nós precisamos ter a mente de And Cristo. when we have the mind of E Christ, quando nós temos a mente de Cristo, God is able Deus é capaz to take control of us. de tomar controle de nós. That's why the enemy É por isso que o inimigo, is battling for your mind. ele batalha para controlar a sua The mente. greatest battle ever fought A maior batalha jamais is pelejada not for your body, não é pelo teu but corpo, for your mind. mas é na tua mente. Because your mind Porque a sua mente, is a womb, ela é como um ventre. and the life E a vida, is made ela é formada in the womb. no ventre. So when you take the word of God Então, quando você pega a palavra de Deus in the womb of your mind, no ventre da tua mente and the Spirit of God e o Espírito de Deus, quickens that word, ele vivifica aquela it palavra. comes alive. Aquela palavra é vivificada. That's why the enemy E é ali onde o is inimigo, battling with you ele começa a lutar contra to você take control of your mind. para tomar controle da sua mente. Because if he can control, the prophet of God said that's the greatest battleground. O William Branham diz que aquele é o maior campo de batalha. And he said there is where God and the devil are fighting E ele disse que ali é onde o diabo e Deus estão em uma luta for control. pelo controle. And the one who controls your mind E aquele que controlar a sua mente, controls your life. controla a sua vida. The one who controls your mind Aquele que controla a sua mente, controls your destiny. controla o seu destino. The one who controls your mind Aquele que controla a sua mente, brings an end to the battle. ele
ele traz a batalha ao fim. That's why Satan is trying to control our minds, É por isso que Satanás ele peleja para controlar as nossas mentes, to make us doubt the word, para fazer-nos duvidar da palavra, doubt that William Branham duvidar de William Branham, was the prophet of God. o profeta de Deus, He wants to make us question. e, He wants to make us question e tentar fazer com que nós questionemos isso, the things that he spoke. as coisas que foram faladas But por I want to ele. tell you today, Mas eu gostaria de compartilhar com don't vocês hoje. doubt anything the e prophet dizer- of God has spoken, Não pense que aquilo que o profeta de Deus falou, because it was the mind of God não questione, porque aquilo era a mente de Deus. coming into the body of Christ. Era a mente de Deus descendo, vindo para o corpo de Deus. If we doubt the word, E se nós duvidarmos da palavra, remember what happened to Eve in Genesis. vocês lembram o que aconteceu com Eva em It Gênesis? was the real word Era a palavra and verdadeira unbelief. e a incredulidade. That's what happened to Abraham Foi isso que aconteceu com Abraão and Hagar. e Agar. It was a true seed Ali estava uma verdadeira semente mixed with unbelief. misturada com incredulidade. In Genesis, Em Gênesis, when Eve quando Eva doubted the word, duvidou da palavra, she brought forth Cain. ela deu luz a Caim. With Abraham, Quando Abraão, when Sarah doubted the word, quando Sara duvidou da palavra, it brought forth an Ishmael. ele deu luz a Ismael. And when the denominations E quando as denominações of this day deste dia rejected the word, rejeitaram a palavra, they were rejecting Christ. eles estavam rejeitando a They were Cristo. rejecting the original word. Eles estavam rejeitando a palavra And original. that's why they are going to produce a false prophet, E é por isso que eles produzem falsos profetas. and the mark of the beast, E a marca da besta, which will be unbelief a qual é a incredulidade in the word of na God. palavra de Deus. They don't realize Eles não percebem that in rejecting this message, que ao rejeitar esta mensagem, they have sealed their doom, eles têm selado o seu destino. because it is all the purity of the word Porque toda a pureza da palavra, mixed with unbelief. ele está sendo misturada com incredulidade. That's why the enemy is fighting E é por este controle que o inimigo tem estado to get lutando, control of our mind. para tentar ter o controle em nossas But mentes. Paul tells us Mas Paulo nos diz, we have the mind of Christ. nós temos a mente de Cristo. And we want to go back to the scripture we read E eu quero só voltar à escritura que nós lemos in Philippians em Filipenses, chapter 2, no capítulo 2, verse 5. versículo 5. Paul says, Paulo diz: let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Verse 5. Philippians 2, verse 5. de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. We must have the mind of Christ, Nós precisamos ter a mente de Cristo, which is the word of God, a qual é a palavra de Deus. because Jesus Christ Porque Jesus Cristo, was the word of God. ele era a palavra de We Deus. must have the mind of Christ. Nós temos que ter esta mente de Cristo. He said, let this mind be in you, Que esta mente esteja em você, which was also in Christ Jesus. assim como também esteve em Cristo Jesus. And then he goes on to tell us, E ele ainda continua e nos diz: who being in the form of God, o qual, sendo em forma de Deus, thought it not robbery to be equal with God. não teve por usurpação ser igual a Deus. The stature of a perfect man A estatura de um varão perfeito is the stature of the image of God. é a estatura da imagem de Deus. That faith, Aquela fé, virtue, aquela virtude, knowledge, aquele conhecimento, temperance, temperança, patience, paciência, godliness, piedade, brotherly kindness. amor fraternal. The prophet of God tells us E o profeta de Deus nos that is diz what makes us look like God. que isso nos faz ficar parecidos com Deus. So we have that, Então, quando temos isto, and when we have that, quando chegamos a isto, we are like God. somos como Deus. We are gods in the earth, Nós somos deuses na terra, not to receive worship, não para receber adoração, because Jesus Christ said, porque Jesus Cristo disse: those to whom the word of God came, aqueles aos quais veio a palavra do Senhor, they were called gods. eles foram chamados deuses. So when we have the nature, Então, quando temos esta natureza, divine nature, esta natureza divina, faith all the way up to brotherly kindness, de fé até o amor fraternal, and capped off by divine love, e isso tudo
Tem a pedra da coroa, qual é o amor divino. That is the nature of God. Esta é a natureza de So Deus. Paul says, Então Paulo diz, who being in the form of God, o qual sendo em forma de Deus, that nature aquela natureza puts us back in the form of God, nos coloca novamente na forma de His own Deus, qualities, em suas His qualidades, own nature. em sua própria natureza. And he said, but Jesus Christ, E ele diz que Jesus Cristo, as a man, como um homem, was in the form of God. tinha a forma de He Deus. had that stature in him. Ele tinha aquela estatura nele. The Word of God A palavra de made Deus flesh. feita carne. And he says, but he made himself of no reputation, Mas ele fez de si mesmo como que tendo nenhuma reputação. and took upon himself the form of a servant, Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, and was made in the likeness of men. fazendo-se semelhante ao homem. Paul says, let that mind that Jesus Christ had Irmão e Paulo diz be que, in us. que esta mesma mente que Jesus Cristo teve esteja em nós. And God E Deus made it possible fez isto possível for us to have the mind of para Christ que nós pudéssemos ter a mente de by Cristo, giving us the revelation of the Son of ao Man, nos dar a revelação do Filho do Homem, which is the full Word of God, o qual representa a plenitude de toda a the palavra, complete revelation of God, a completa revelação de Deus. now hidden behind skin, Agora está outra vez escondido atrás de pele. the unveiling of God. O desvelar de Deus. God Deus, was mysterious. ele era misterioso. Then he was revealed. Então ele foi revelado. And then after he was E revealed, depois que ele foi he revelado, hid himself behind skin. ele se escondeu atrás de pele. And then was revealed again in this E last ele day. foi revelado outra vez, de novo, nesses últimos dias. And after the revelation was given, E depois que a revelação foi he hid dada, himself behind his skin. ele se escondeu atrás da pele dele, My skin. da outra pele, da minha Your pele, skin. da sua pele. So what we have behind our skin Então o que há por detrás da nossa is pele? the Word of God, É a palavra de Deus, which is God. a qual é In the Deus, beginning porque no was the princípio Word, era a palavra. and the Word was God, E a palavra era Deus, and the Word was made flesh, e a palavra foi feita carne dwelt among us. e habitou entre So when nós. you look at each other, Então quando você olha um para o outro, don't know each other after the flesh. não conheçam uns aos outros após a carne. Don't look at one another as you see our physical form. Não olhe para o seu irmão, a sua irmã na sua forma física. Paul says, Paulo disse, we must cease to know one another after the flesh. nós devemos cessar de existir uns para os outros conforme a carne. We must know each other Nós devemos conhecer uns aos after the outros revelation pela revelação that God has given to us. a qual Deus tem nos dado. That revelation E esta revelação came through a vindicated prophet. veio por um profeta vindicado. That revelation Esta revelação, was meant to transform us. ela veio para nos transformar. That revelation Esta revelação that we have que nós temos, is the transforming revelation. ela é a revelação transformadora. Paul says in Romans chapter 12, E Paulo ele diz em Romanos capítulo 12, I beseech you, brethren, e eu os admoesto by the mercies of God, pelas misericórdias de Deus, that you present your bodies que vocês apresentem os vossos corpos a living sacrifice. como um sacrifício And vivo. then he goes on to say E ele continua dizendo, that be transformed e ele diz, para serem by transformados the renewing of your mind. pela renovação da vossa mente. So our lives Então as nossas vidas, must be renewed elas precisam de uma renovação. and are being renewed E quando elas são renovadas by the mind of Christ pela mente de Cristo that's been given to us que nos foi dada, through the revelation of the Word of pela God, revelação da palavra de Deus, which was in the mind of a God qual estava na mente de Deus and hidden away as a mystery. e estava escondida como um mistério. And when the seals broke, E quando os selos foram the abertos, prophet of God tells us o profeta de Deus nos diz, all the mysteries of God todos os mistérios de Deus, came down from God eles desceram de Deus as the Word of God em forma de palavra and revealed to us e foram revelados by para the nós Spirit of God pelo Espírito de as Deus it was given through a prophet, e nos foi entregue através de um a profeta, vindicated um prophet. profeta vindicado. So we have the mind of Christ. Então nós temos a mente de Cristo, And that mind e esta mente of Christ de Cristo, is transforming us. ela está nos transformando. It doesn't make us arrogant.
arrogant, não nos faz arrogantes, it makes us humble. nos faz humildes. Because Jesus Christ, Porque Jesus Cristo, who was in the form of God, ele foi em forma de who was Deus, God in flesh, ele foi o próprio Deus na carne, made himself humble, e ele humilhou-se a si mesmo. made himself obedient. Ele fez a si mesmo um obediente, He humbled himself even to death. e ele foi obediente até mesmo à morte. And the humiliation A humilhação that human beings que um ser humano meted out to him, contra ele, they stripped him of his clothes, tirar as suas roupas, stripped him of his honor. tirar toda a sua They dignidade called him a bastard child. e chamá-lo de filho ilegítimo, They stripped him of all his clothes tirando toda a sua roupa and hung him publicly. e pendurando ele publicamente. And he didn't have to allow that to happen. E ele não permitiu isso acontecer? He had the authority. Ele tinha He had autoridade, the power. ele tinha o But poder, if he had done otherwise, mas se ele tivesse feito diferente do que ele fez, we would never be saved. nós nunca poderíamos ter sido salvos. So he had to humble himself. Então ele teve que humilhar a si mesmo. And sometimes in life, E algumas vezes na vida, as you recognize what is in you, quando você reconhece quem é que está dentro de você, when you recognize quando você reconhece that is the word of God, que é a palavra de Deus, not just a message, não apenas uma mensagem not just some qualquer, theology, não apenas uma teologia, not some sermons, não apenas uns sermões, but this is the mind of God mas que é a mente de Deus, that is now hidden behind your que ela skin agora está escondida atrás da tua and my pele, skins. da minha pele. When that word, Quando aquela you palavra, recognize it você reconhece ela and you realize that the world e você olha para o mundo is doing all kinds of evils against you. e eles cometem todo tipo de mal contra você, Think of the disciples. você pensa a respeito dos discípulos. Jesus Christ went to a city Jesus Cristo foi a uma cidade and they chased him away. e eles foram expulsos. And the disciples asked Jesus, E os discípulos perguntaram a should Jesus: we call down fire and burn them up? devemos chamar fogo do céu para queimá-los? He said, no. Ele disse não. He said, you don't know what spirit you're of. Vocês não sabem de que sorte de espírito vocês são. We are here Nós estamos aqui as the final revelation, como a revelação final, final manifestation a manifestação final of the grace of God. da graça de Deus. We have been given A nós nos foi the dado ministry of o reconciliation ministério da reconciliação, because Jesus Christ porque Jesus Cristo, was made manifest ele foi to manifestado reconcile all men back to God. para reconciliar todo o homem de volta com Deus. And that same ministry E aquele mesmo ministério that Jesus Christ had que Jesus Cristo tinha, is now to be completed agora ele tem sido by the completado Lord Jesus Christ pelo Senhor Jesus Cristo, as the Word em sua palavra, living behind skin. vivendo outra vez atrás de So pele. our emotions, Então as nossas emoções, our feelings, os nossos sentimentos, our misunderstandings, os nossos mal-entendidos, all those things todas essas must be coisas, brought subject to the Word of God elas precisam ser sujeitas à palavra de Deus. because we have been given this privilege Porque a nós nos foi dado este privilégio to have the Word of God de ter a palavra de Deus and the ministry of e o reconciliation ministério da reconciliação. work through us. Ele opera através de nós. All the believers Todos os crentes of all the ages, de todas as eras, all the way from Adam desde o tempo de Adão up until this time, até este momento, they are not made perfect eles não foram criados, without us. eles não podem ser perfeitos They sem are nós. waiting for us Eles estão esperando to por become nós surrendered que nós estejamos by rendidos the mind of Christ. a esta mente de Cristo. Having the mind of Christ Tendo a mente de Cristo, teaches what we ought to be. ela nos ensina o que devemos And ser. surrendering to the mind of E Christ, quando nos rendemos à mente de Cristo, which is the Word of God, a qual é a palavra de as Deus, we surrender to that, quando nos rendemos a isto, God Deus, will do Ele fará what He promised to do in this aquilo hour. que Ele prometeu fazer nesta hora. Now, 1 Corinthians chapter 2 Agora, 1 Coríntios capítulo 2, is how the secret is coming to us. é como o segredo ele vem para nós. Paul says to the Corinthian church, Paulo, ele diz para a igreja de Coríntios: for what man knoweth the things of a man, porque um homem, ele conhece as coisas do homem, save the spirit of man which is in him? o espírito do homem que está dentro dele. Even so, Da mesma maneira, the things of God as coisas de Deus knoweth no man,
não é conhecida de nenhum homem, but the Spirit of God. mas apenas do Espírito de Deus. What Paul is telling us, O que Paulo está nos dizendo? the only person Que a única pessoa who knows que conhece what is in your mind o que está na tua mente would be you. é você. No other person Nenhuma outra pessoa would know what you have in your mind. sabe o que você tem na sua mente. You alone will know that. É só você que sabe. And he says, E ele diz, no man nenhum homem will know saberá, what God sabe o que Deus has in his mind. tem em sua mente. Only God knows Só that. Deus sabe. But then if a man Mas se um homem, sincerely sinceramente and honestly e honestamente, tells you what he has in his mind, ele te diz o que há na sua mente, then you know então você sabe what he has in his mind. o que aquele homem tem em sua mente. And Paul says, E Paulo diz the only way que a única maneira we can know que nós podemos what saber is in the mind of o God que está na mente de and, Deus and what is the mind of e o God que é a mente de Deus is for God é Deus to give it to us. ele revelar aquilo para nós. And we have the privilege E nós temos o privilégio to have de ter, God give us Deus nos tem dado what is in his mind aquilo que estava em sua mente concerning us. a respeito de nós. We didn't know Nós não sabíamos what God thought of us. o que Deus pensou de nós. We thought we were ordinary people, Nós pensamos que éramos pessoas especiais, born in sin, nascidos em pecado, shaped in iniquity. pessoas comuns, nascidas em pecado, cheias de iniquidade. The only thing we knew E a única coisa que sabíamos was what we learned é aquilo que aprendíamos. until God Até que um dia Deus, sent his word Ele enviou a sua palavra and you received the word. e você recebeu a palavra. And then you begin to think differently. Então aquilo começou a mudar o It seu was the pensamento. mind of God being given to you. Era a mente de Deus se revelando a você. The mind of Christ coming in. Era a mente de Cristo entrando. That is why it is important É por isso que é importante for us to read the word of God que every nós day. leiamos esta palavra de Deus cada dia. And for us to read the message of the hour E que nós leiamos a mensagem da hora every day. cada dia. Because God Porque Deus, spoke this word Ele falou a sua palavra. and promised E Ele prometeu to reveal what he meant revelar aquilo que Ele queria dizer in the end time no tempo do fim. through an end time prophet. Através de um profeta do tempo do fim. Even thus shall it be in the day Assim será no dia, when the Son of Man is revealed. haverá fé no dia que o Filho do Homem for revelado. So the revelation Então a revelação that has come to us que tem vindo a nós, is the mind of God. ela é a mente de Deus. And when you receive that E word quando você recebe esta palavra, and you are united with that e word, quando você se une a esta the palavra, prophet says, o profeta diz, in union with Christ, na união com Cristo, we become the manifested word. nós nos tornamos a palavra But manifestada. Christ Cristo is the word revealed. é a palavra, ela que é revelada. That's the Son of Man. Esse é o Filho do Homem. And we are grateful to God E nós somos agradecidos a Deus for giving us the heart por ter nos dado o coração and for predestinating the ground e por Ele ter predestinado esta to terra receive the word. para receber a sua Because palavra. if God did not predestinate the ground Porque se Deus não predestinasse a terra and send the word, e enviasse a palavra a ela, we could never be a child of God. nunca poderíamos ser filhos de Deus. And the child of God we're referring to E um filho de Deus ao que nos referimos is the word attribute é a palavra atributo, or the attribute word ou o atributo palavra that was in the mind of God que estava na mente de Deus, that has come down to us que Ele tem vindo a as nós a mystery of God, como um mistério de and Deus. from the mystery of God E de um mistério it came to us veio a nós as the word of God. como palavra de Deus. That's what God told the prophet E é isso que Deus disse ao to profeta tell us para nos dizer in the opening of the seals na abertura dos selos, when he preached the breach. quando ele pregou a mensagem à brecha. Many people Muitas pessoas question whether the seals are correct, questionam se os selos estão corretos. but the prophet of God told us Mas o profeta de Deus nos disse, on the instructions quando ele estava nos dando from the instruções, angel of God, que o anjo do Senhor, looking back at Daniel, ele estava olhando em Daniel, when Daniel had King Nebuchadnezzar quando Daniel estava diante do rei Nabucodonosor, had the dream, e ele teve aquele sonho, and the wise men e aquele homem, aqueles homens sábios, wanted time eles foram chamados. to fool the king E
to fool the king. e foram deceive the chamados king. para enganar o rei. God gave Daniel Deus deu a Daniel the vision a visão, showing Daniel mostrando a Daniel what the king had dreamt. o que o rei sonhou. And then gave Daniel E então ele deu a Daniel the interpretation. a interpretação. And when the king E quando o rei, realized ele entendeu that he did not tell Daniel what he dreamt, que ele não havia dito a Daniel o que ele havia sonhado. but Daniel could tell him Mas Daniel disse a ele what he dreamt, o que ele sonhou. he was certain Ele estava ali seguro that the interpretation de que a interpretação was also correct. também estava So the correta. prophet tells us Então o profeta nos diz the only way que a única forma to interpret a vision, de interpretar uma visão, to interpret a dream, de interpretar um is to sonho, be able to see it back. é a capacidade de ver o que foi visto ou sonhado. So for the opening of the seal, Então, na abertura dos selos, he could not go to his own intelligence. ele não foi após a sua própria inteligência. Otherwise, that wouldn't be correct. De outra forma, aquilo não seria So correto. for the opening of the seal Então, para que os selos pudessem ser and abertos the revealing of the full word of God, e a palavra de Deus ser completamente revelada, God, Deus, who already told us que ele já nos tinha dito, the only correct way to interpret a dream ele já havia dito que o jeito correto de interpretar um sonho is to see it back. é ver aquele sonho como foi. God had to give the prophet Deus, ele teve que dar ao profeta a vision a visão and show the prophet e assegurar ao profeta everything that John saw that we have in the book of Revelation. cada coisa que nós vimos no livro de Apocalipse que foi mostrado a João. He saw all the things that John saw Ele in viu that vision. aquelas mesmas visões que João viu. And so Então, we are certain nós estamos seguros, that because God gave him that vision porque quando Deus deu a ele aquela visão of all John saw, daquilo que João havia visto, that we have the correct interpretation of the book of Revelation. nós temos a certeza de que temos a interpretação correta do livro de Apocalipse. Nobody else Ninguém mais on the planet Earth nesse planeta Terra have the correct tem a interpretation interpretação correta of the book of do Revelation, livro de Apocalipse, but the prophet of God. além do profeta de Deus que ele teve. When he had to preach on the serpent E seed, quando ele estava pregando sobre a semente da serpente, God showed him that the serpent Deus mostrou a ele a serpente was not a crawling reptile, não era um réptil rastejante. because God had to show him Deus teve que mostrar a ele what Moses saw. o que Moisés havia visto. Moses wrote the book of Genesis, Moisés é quem escreveu o livro de but Gênesis. Moses was not alive when Adam and Eve and the serpent were in Genesis. Mas Moisés não estava vivo quando Adão e Eva estavam lá no jardim do Éden. So God had to show Moses Então Deus teve que mostrar a a Moisés, vision por visão, of what the serpent was, o que era a serpente. but it wasn't clear Mas não estava claro to anybody. para ninguém. So then God Então Deus had to show the prophet teve que mostrar ao profeta what Moses saw o que Moisés viu when he was writing the book of Genesis. quando ele estava escrevendo o livro de And Gênesis. so from Genesis Então, de Gênesis to the book of Revelation, ao livro de Apocalipse, God had to show the prophet Deus teve que mostrar ao every profeta single thing. cada pequena coisa. So we know now Então, hoje nós that from sabemos Genesis que de Gênesis to Revelation, a Apocalipse, we have the complete and correct interpretation nós temos a completa e total correta interpretação of the Word of God. da palavra de Deus. So now we know Então agora nós sabemos that we have all the mind of que God nós temos toda a mente de Deus, given to us que nos foi dada as the Word of God. como a palavra de Deus. And if we are surrendered to that Word, E quando nós estamos rendidos àquela palavra, not you, não você, but the Word of God mas a palavra de will Deus, use your skin, ela quer usar a sua pele use your form, e usar esta forma que você like He tem, used the Lord Jesus Christ's body como a palavra usou o corpo do Senhor Jesus to Cristo, manifest para manifestar the Word of God a palavra de Deus and the revelation e a revelação that has come to us. que veio a nós. Aren't you glad? Você não está feliz? What a privileged people we are. Que povo privilegiado que nós somos. Amen. God bless you. Deus abençoe a cada um de vocês.